Se Jesus voltasse hoje, ele encontraria fé no seu coração? Shalom, shalom, graça e paz a todos. Meu nome é Letícia. Estou aqui hoje para derramar uma palavra de Deus, de vida para você. Você não chegou nesse vídeo por acaso. Fica comigo até o final desse vídeo que eu sei que Deus tem algo para te entregar, algo para te revelar e vai tocar no profundo do seu coração. E eu quero também profetizar sobre a sua vida, que depois que você ouvir a palavra desse vídeo, Deus vai colocar pessoas no seu caminho para você derramar essa mesma palavra. Eu declaro e profetizo sobre cada um de vocês em nome de Jesus, que a sua boca vai ter essa palavra de vida para derramar sobre outras pessoas, amém? Antes de começarmos, o nosso vídeo de hoje fala um pouco sobre fé. Como é difícil falar sobre fé nos dias de hoje. Nós vivemos 24 horas que às vezes parece que as horas passam tão rápidas, que quando paramos para perceber, nós vivemos tantas coisas no nosso dia e nós não paramos para pensar no mais importante. Onde está a fé em nosso coração? É tanta coisa acontecendo, é tanta rotina, às vezes são tantas adversidades, tantos problemas. E onde está a sua fé hoje? Você é uma pessoa que tem fé? E você é uma pessoa que ora? E se eu disser para você que não tem como ter fé se você não for uma pessoa de oração? E oração não é você orar uma vez no dia, ou até mesmo 2 vezes bem rapidinho. Eu falo conexão com o coração do Pai. Você orar uma vez por dia e você chegar no fim do dia e falar assim, já orei hoje? Isso é mais religiosidade, isso não é intimidade, isso não é relacionamento. Quando você é casada, quando você é casado, você fala com a sua esposa, com o seu cônjuge, uma vez no dia e já é o suficiente? Não é assim. Para ter um relacionamento, uma intimidade, nós estamos o tempo todo conectados com aquela outra pessoa. E assim não é diferente o Espírito Santo. Nós precisamos ter com Ele relacionamento. E não é apenas uma oração rapidinha de Senhor, abençoa o meu dia, não. É relacionamento. É gastar tempo na presença de Deus para que a sua fé seja aumentada. Quero ler com vocês, lá em Efésios, no capítulo 4, no versículo 23, fala assim: é preciso que o coração e a mente de vocês sejam completamente renovados. Todos os dias, quando amanhece um novo dia, Deus está dando para cada um de nós uma nova chance, uma nova oportunidade, um recomeço. É mais um dia que se inicia na nossa vida para trabalhar, para estudar, para amar, para buscar a Deus. Nesse novo dia, nós precisamos ter uma mente renovada. E o que seria hoje uma mente renovada? Não ficar se apegando às coisas que já se passaram. O que aconteceu ontem que não foi legal, uma coisa que às vezes te feriu, tem que ficar no ontem, porque hoje Deus está te dando um novo recomeço, uma nova oportunidade de fazer diferente. Às vezes o que você lembra de ontem, da semana passada, do mês passado, algo que muito te feriu, tem te travado de viver algo novo no Senhor. É muito importante você entender que quando você fica remoendo uma ferida, uma ofensa, uma amargura, você está sendo limitado e impedido de viver coisas novas com o Espírito Santo de Deus. E isso vai enfraquecendo e matando a sua fé. Nos dias de hoje são tantas correrias que nós vivemos, tantas coisas acontecem. Se você for ficar carregando feridas o tempo todo, você vai morrer. E não é uma morte que eu falo carnal, é uma morte espiritual. Aos poucos você vai morrendo, porque o nosso dia é tão cheio de rotina, é tanto compromisso, é tantas coisas para fazer. Às vezes você se relaciona com tantas pessoas no seu dia, é no trabalho, é no trânsito, é num supermercado.
Às vezes você não trabalha fora, mas você fica ali no telefone, você sempre está em contato com alguém. Então isso pode gerar em você situações que às vezes te traz um desagrado, uma ferida. E se você ficar carregando por tempos, você vai estar matando a sua fé. Porque automaticamente o espírito maligno ele entra por um pecadinho, uma iniquidade, e o propósito dele é matar a sua fé. Quando você observar, você já não está conseguindo mais orar, porque aquela ferida está tão forte no seu coração que você não consegue mais nem orar, nem conversar com Deus. Porque aquilo te feriu, aquilo te machucou, e agora você sente que Deus tem culpa nisso. Por que Deus não te livrou daquela situação? Por que Deus te permitiu ser ferida, ser ferido? E ali você começa a se afastar de uma vida de oração. E quando você não tem oração, não tem relacionamento com Deus, a sua fé vai morrendo. O propósito da oração e da intimidade com Deus é trazer o reino dos céus para essa terra. Então você não vai estar orando por simplesmente religiosidade, que você sabe que você precisa bater esse ponto. Não, você vai orar com fervor, com fé, para que você possa mudar o ambiente, a situação que hoje você se encontra. Você vai trazer o reino dos céus para essa terra. O que é trazer o reino dos céus para essa terra? É trazer a mão do Senhor sobre a sua vida. É trazer livramento, trazer bênção, trazer muitas das vezes uma provisão. É você trazer aquilo que você atraiu pela fé para o palpável, você pegar aquilo na mão. Então é você saber que você está entrando no mundo espiritual para mover algo que vai vir para o seu mundo carnal. É você orar para honrar a presença de Deus na sua vida. Você ter honra ao Senhor, porque você sabe que Deus te formou, te criou. E tantas coisas você já viveu com o Senhor. Tantos livramentos, tantas bênçãos, tantas coisas ruins que você passou e Ele estava ao seu lado. Então hoje a gente entende que honrar a presença de Deus é ter um relacionamento com Ele. Você sabe que pela fé o mundo foi feito, tudo foi criado. Pela fé, porque você crê num Deus invisível, e pela fé que você tem nele, você sabe que ele criou tudo através da palavra. Ele disse haja e tudo se formou. A fé ela é muito importante. Pela fé, você é uma pessoa de oração. Os dois andam lado a lado, fé e oração. Quando você tem fé, você sempre está orando ao Senhor. Ou para interceder por algo, ou para clamar por algo, pedir algo. Você sempre está orando porque você tem fé. Então você vê que a fé ela anda lado a lado da oração. Não tem como ser uma pessoa de fé se você não ora. Quando vamos ler lá em Lucas, no capítulo 18, no versículo 1, ele fala assim, Jesus contou a seguinte parábola, mostrando aos discípulos que deveriam orar sempre e nunca desanimar. Nós precisamos orar sempre e nunca desanimar. Quando você ora, você está invadindo o mundo espiritual. E a sua fé tem o poder de mudar decretos da terra. Circunstâncias impossíveis, circunstâncias que muitas das vezes você entrou em situações que te feriu, te magoou. E pela sua oração de fé, Deus muda essa história a seu favor. Ele te protege, Ele te abençoa. Então a fé, ela move decretos do céu para a terra. Tem dias que às vezes a gente não tem força para orar. É tanta tristeza, adversidade. Isso pode acontecer. Vai acontecer em algum momento da sua vida se ainda não aconteceu. De você estar passando por tanta perseguição, tanta tormenta, que você não tem força para orar. E hoje eu quero te dar um conselho espiritual. Quando te faltar palavras na oração, ore salmos. Salmos são várias orações, tanto para cura, para libertação, para clamor, para petição de ajuda, pedir socorro, pedir para Deus te livrar de situações
muitas das vezes que pode ser de tribulação na sua vida, ore salmos. Quando te faltar palavras, ore salmos. O que você não pode é ficar sem orar, porque se você não ora, você não vai ter fé. E sem fé é impossível viver nos dias de hoje. E a palavra de Deus fala, quando Deus enviar o seu filho para buscar a noiva, será que ainda vai existir fé no seu coração? Você vê o quanto é importante ter fé. Você vai precisar de fé para os últimos dias, para você ir viver na Nova Jerusalém. E quando você está triste, angustiado, o inimigo vai te dar 1.000.000 de sugestões do porquê você não precisa orar. Ele vai te sugerir várias coisas. Ou porque você está cansado, ou porque você já orou hoje, ou porque você ora e não tem resposta. Olha só para você ver. O inimigo, ele vai achar ali um lugarzinho para ele habitar. E se você obedecer essa voz maligna de não vou orar porque estou triste, angustiado, ele entra. Você caiu na isca e ele entra. A partir do momento que ele entrar, ele vai te perturbar, ele vai tribular seus caminhos e você vai ficando cada vez mais desmotivado para orar e vai perdendo a fé. E quando você perde a fé, você se afasta de Deus. Eu até fiz uma anotação aqui e falei, quando você se afasta da oração, você se afasta de Deus. Percebe que quando você ora, você tem um relacionamento, você tem intimidade. Quando você para de orar, é como se o Espírito Santo se tornasse estranho para você. Você se afasta de Deus. Você já não ouve mais a voz dele e nem busca falar com ele. Quando você não ora, você perde a fé e você se afasta de Deus. É muito importante nos dias de hoje você carregar esse princípio, esse fundamento. Fé e oração andam lado a lado. Você não pode deixar de orar para você sempre ter fé no dia mau. Viva todos os dias, amados, como se fosse o seu último dia nessa terra. Não se esqueça, se Jesus voltasse hoje, ele encontraria fé no seu coração? Não se esqueça dessa palavra. Tenha motivação em Jesus, não nas circunstâncias, não nas coisas que acontecem ao seu redor, mas em Jesus. Ele te fortalece, ele te fortifica e ele te faz vencedor nas batalhas. Para quando também chegar as guerras, você vencer todas elas e alcançar despojos em Cristo Jesus. Tenha fé e tenha uma vida de oração para você vencer todas as adversidades da sua vida. Amém? Que Deus te abençoe com essa palavra, que o Espírito Santo de Deus toque em você com essa palavra. E se você ficou até o final desse vídeo, deixa aqui seu like, se inscreve no canal. Se você quiser pedir alguma oração, coloca aqui nos comentários, eu vou ler e vou orar pela sua vida. E que Deus te abençoe e coloque na sua vida por esses dias uma pessoa que vai precisar dessa mesma palavra e que você seja luz sobre essa vida, que você tenha a palavra de vida para essa pessoa. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo.